Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma web aula de História. Lembrando que hoje estamos iniciando o segundo bimestre e já vamos começar falando sobre a independência dos Estados Unidos. Antes, eu gostaria que você fizesse as anotações no seu caderno. Muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês não está no livro e é importante que você faça anotação porque eu posso cobrar nas atividades e posso cobrar nas avaliações também. Lembrando que nós vamos estar utilizando o livro Araribá Mais a partir aí da página 52. Então vai tomando nota, vai organizando para que você possa acompanhar esta web aula. Antes de começar a falar da independência dos Estados Unidos, eu gostaria de fazer um breve resumo, um breve comentário com vocês sobre o Iluminismo. O que foi de fato o Iluminismo? Bom, o Iluminismo, ele é conhecido também como Ilustração, como século das luzes. O que foi de fato o Iluminismo? O Iluminismo, ele foi aí um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18 e que continua influenciando o mundo atual. Então a gente sabe que o Iluminismo, ele começou lá no século 17, mas ele continua influenciando até hoje a nossa sociedade. O que de fato os iluministas acreditavam? Qual era para eles o valor supremo? Então, os iluministas, alunos, acreditavam na razão. A razão era, alunos, para os iluministas, o valor supremo. Então, a razão para os iluministas era o valor supremo. Só por meio, olha só o que eles pensavam, só por meio da razão e da sua aplicabilidade, isto é, do ato de pensar, é que a humanidade alcançaria a luz, o esclarecimento. Então, para os iluministas, a maioria das pessoas estavam mergulhadas na ignorância, no fanatismo religioso, e era só a razão que poderia esclarecer essas pessoas. Então, quando eu falo iluminismo, pensamos em luz, pensamos, né, no movimento de luz que colocou o que na cabeça das pessoas? A razão. E a partir do momento que colocou a razão para essas pessoas, elas deveriam saber usar e pensar para que a humanidade pudesse de fato mudar. A gente sabe que a Idade Média foi um período aí conhecido como Idade das Trevas. Muitos historiadores não concordam aí, né, com essa questão de considerar a Idade Média como Idade das Trevas. Mas a gente sabe que o homem da Idade Média era um homem que estava praticamente mergulhado na ignorância, mergulhado no fanatismo religioso. E o que poderia salvar essa humanidade de tudo isso? Somente o uso da razão para que essa pessoa fosse uma pessoa esclarecida. Então, o iluminismo, de fato, ele veio para que o homem pudesse usar a razão, pudesse pensar para desenvolver o que? A sociedade em que nós vivemos. Então, o nome, o termo iluminismo, deriva do fato de os homens aí que fizeram esse movimento verem a si mesmo como os defensores da luz, esta luz seria a razão, contra as trevas. Essas trevas seria o quê? A tradição e autoridade. Então, o iluminismo, ele veio justamente para fazer com que a humanidade usasse a razão e pensasse mais um pouco, e deixasse a ignorância e o fanatismo religioso de lado. Para os iluministas, devia-se duvidar de tudo, alunos. Duvidar como? Para os iluministas, eles praticamente deviam duvidar de tudo que era aceito, porque tinha sido sempre assim. Ou seja, ele seguia uma tradição. Ou porque tinha sido dito por alguém com poder ou prestígio, por exemplo, dito por uma autoridade,
Eles então opunham-se, esses iluministas então opunham-se, portanto, ao conhecimento baseado na autoridade, na tradição, e propunha de fato uma busca de um novo conhecimento baseado na razão, no uso do pensamento. Então, foram vários aí os pensadores iluministas. E a gente pode dizer que os pensadores iluministas aí, eles preocuparam-se com a ciência, com a filosofia, com a literatura e muitas outras áreas aí do conhecimento. E os mais conhecidos pensadores iluministas foram quem? Foram John Locke, foram o Voltaire, o Montesquieu e o Rousseau. Então esses foram os mais importantes. Lembrando que o John Locke, ele defendia o que? O liberalismo político, né? Os direitos naturais, que o homem deveria nascer aí com direito à vida, à liberdade, à propriedade. Já o Voltaire, ele defendia o que? A liberdade de expressão e tolerância, né? Então, ele tornou-se conhecido por suas críticas, inclusive à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa. Então, ele defendia que o homem ele tinha o direito de falar o que ele pensasse. Outro pensador iluminista que é de destaque dessa época é o Montesquieu. O Montesquieu, ele defendia o que? A autonomia dos poderes. Foi a partir aí da sua ideia que ele, através de uma obra, aí, um livro que ele escreveu chamado Espírito das Leis, é que ele dizia, inclusive, que qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar desse poder. Então, para evitar isso, ele, então, formulou a teoria da divisão dos poderes em três. Em executivo, para administrar o país e executar as leis, o legislativo, para elaborar e aprovar as leis, e o judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos, né? Então, a gente entende também que um outro pensador iluminista chamado Rousseau, ele defendia o quê? O contrato social. A gente sabe que ele praticamente ele defendia a ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre o que? A vontade geral. Assim, para o Rousseau, né, ele dizia o seguinte, olha só, se o governo escolhido por um povo não estiver representando, o povo não só pode, como deve substituí-lo. Então, o movimento iluminista, ele veio justamente para que as pessoas entendessem, de fato, que eles tinham grande poder nas mãos e que eles deveriam usar este poder, inclusive usando a razão para colocar aí o seu pensamento em ação, tá? Então vamos lá, gente, olha só. Agora a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos. E quando a gente fala da independência dos Estados Unidos, a gente tem sempre que observar o seguinte, olha só. Na página 52 do livro, acompanhe por favor. No século 17, final do século 17, início do século 18, as ideias iluministas inspiraram aí a população de algumas colônias na América a lutar por suas independência. Este foi o caso das 13 colônias, que depois passaram a integrar o território dos Estados Unidos. Então a gente entende, alunos, que o processo de independência aí das 13 colônias, ela foi praticamente aí idealizada. Por quê? Porque as 13 colônias, os colonos dessas 13 colônias não estavam suportando mais, né, o poder da Inglaterra sobre eles. Então a gente pode dizer que a Inglaterra ela participou aí da Guerra dos 7 Anos, e esta Guerra dos 7 Anos, conforme eu já falei para vocês, ela durou de 1756 a 1763,
E ela foi motivada aí principalmente pela disputa entre a França e a Inglaterra por terras situadas aí na África, na Ásia e na América do Norte. A Inglaterra, ela venceu aí as duas guerras, mas ela saiu delas financeiramente abalada. Então, para recuperar aí, ela começou a aumentar os impostos pagos pelos habitantes das 13 colônias. Então, ela praticamente para recuperar aí, né, esse gasto que ela teve com militares, né, com soldados, com armamentos, ela então ela fez aumentar esses impostos aí dessas 13 colônias. E é óbvio que os colonos ficaram furiosos, né? Então isso tudo aconteceu aí na segunda metade do século XVIII, onde a Inglaterra baixou aí uma série de leis opressivas que afetava duramente aí os colonos norte-americanos. Então nós vamos estudar agora cada uma dessas leis. Eu peço que vocês prestem atenção no que o professor está falando, para que vocês entendam de fato o que foram essas leis opressivas. A primeira lei foi a lei do açúcar. Essa lei do açúcar, ela foi feita em 1764. O que consistia essa lei do açúcar? Ela aumentava aí os impostos que os colonos deviam pagar aí sobre o melaço, sobre o vinho e também sobre o café, a seda e o linho aí nos seus portos. Também essa lei do açúcar, ela obrigava os colonos, olha só, ela obrigava os colonos a comprar o melaço, que era para fazer o rum, das Antilhas inglesas. Ou seja, antes, esses colonos aqui, eles compravam melaço de quem vendesse mais barato. Mas a partir do momento que editou essa lei, que a Inglaterra editou essa lei do açúcar, os colonos não podiam comprar aí onde ele encontrava mais barato. Ele era obrigado a comprar aí das Antilhas inglesas, ou seja, da própria Inglaterra. É por isso que a Inglaterra editou essa lei, forçando os colonos a comprar aí o melaço da própria Inglaterra. Então, os colonos não tinham opção, tinha que comprar da Inglaterra pela lei do açúcar, ok? Uma outra lei que foi feito nessa época aqui foi a lei do selo, em 1765. O que consistia essa lei do selo? Olha só. Dizia que todos os contratos da época, como os jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias, devia receber aí um selo comprado do governo inglês. Então, se vocês observarem, tudo estava beneficiando quem? Beneficiando, né, a Inglaterra. Esse selo tem que ser comprado da Inglaterra. Então, esses colonos aí, o que eles fizeram para protestar contra essa lei do selo? Os colonos, então, reagiram, invadindo aí agências postais e queimando, inclusive, maços de selo. E iniciaram aí uma campanha com o lema: sem representação não pode haver tributação. Isto não tinha sido aí consultado e nem podiam ser taxados. A Inglaterra, inclusive, gente, acabou aí suspendendo essa lei do selo, mas no ano seguinte lançou novos impostos. E os novos impostos que a Inglaterra lançou aqui, para poder prejudicar os colonos aí dessas 13 colônias, foi a lei do chá em 1773. O que foi essa lei do chá? A Inglaterra, alunos, entregou aí a Companhia das Índias Orientais, que era sediada lá em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias, né? Medida que ficou conhecida aí como a Lei do Chá. Aí o que aconteceu? Disfarçados de índios Mohawk, cerca de 150 colonos invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Foi a chamada Festa do Chá em Boston. E aí, o que aconteceu? A Inglaterra teve um prejuízo enorme, né? Porque todo o chá aí que a Inglaterra estava produzindo e vendendo foi lançado ao mar. Foi uma forma de protesto. Por quê? Porque
a Inglaterra ela entregou à Companhia das Índias Orientais, que era sediado lá em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Então, os colonos dessas 13 colônias não agradou aí dessa lei do chá, e aí, né, dessa questão de a Inglaterra deter aí todo o chá consumido lá na Inglaterra, e aí o que aconteceu? Eles então jogaram a carga de chá, atiraram aí, né, o chá ao mar. Então ficou conhecido como Lei do Chá. E uma última lei, na época que foi colocada, foi a Lei dos Intoleráveis, de 1774. Essa Lei dos Intoleráveis, gente, foi uma resposta aí da Inglaterra ao episódio do chá. A Inglaterra, então, decretou aí um conjunto de leis que os colonos norte-americanos consideraram intoleráveis. São elas: o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem aí os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar. Isso a Inglaterra impondo para as 13 colônias. A Inglaterra também impôs aí a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês e o julgamento dos colonos rebelados pelos tribunais ingleses. Justamente os colonos que participaram aí dessa rebelião que jogou esse chá ao mar. Então essa lei ficou conhecida como Lei dos Intoleráveis, justamente por causa aí, foi uma resposta ao episódio do chá que ocorreu aí no Porto de Boston. Lembrando também, alunos, que eu posso observar que esse período aí foi um período assim de muita indignação dos colonos aí das 13 colônias. Essas leis, inclusive, que a Inglaterra fez, ela praticamente colaborou para que esses colonos lutassem pela independência aí dessas 13 colônias. E a partir do momento que essas 13 colônias se declaram independentes, criam aí então, né, o território dos Estados Unidos. E é o que nós vamos saber mais nas outras aulas, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Lembre-se, estudem, faça suas anotações. É importante tudo isso que o professor falou para vocês. Eu agradeço a atenção e até a nossa próxima web aula.